Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que transforma. E hoje eu tenho aqui, trouxe para conversar com a gente, a Cláudia de Souza Franco. A Cláudia é uma administradora e trabalhou muitos anos na área de TI, né? E fez tecnologia da informação. E aos 50 anos ela deu uma guinada. E além dessa guinada que ela vai contar pra gente, de toda a trajetória dela, ela também tem uma página super bacana que eu aconselho a quem não segue começar a seguir, que se chama @sobre-se-sentar no Instagram. E então, com vocês, a Cláudia Franco. É um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço muito, sou sua fã, sua seguidora. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Achei muito bacana participar do Pode Ir Longe, porque eu acho que todo mundo pode ir longe mesmo, né? É isso aí. E você é um exemplo disso. Eu queria que você contasse para os nossos seguidores, o pessoal que nos assiste, dessa trajetória que é super bonita, super bacana de ouvir. Né, como você falou no início, na introdução, eu tive algumas guinadas na minha vida, né? E eu acho que a maior guinada foi aos 50 anos, quando eu resolvi encerrar minha carreira em tecnologia da informação, depois de 33 anos atuando na área, e resolvi partir para a área esportiva, que esporte sempre fez parte da minha vida, né? A vida toda, eu comecei muito cedo praticando esporte. Então, aliás, o que me manteve, né, em condição de ter uma carreira, né, longa na área de TI é porque eu praticava esporte, porque era uma área extremamente que demandava demais, muito estressante, né, e quando eu encerrei a carreira, né, que eu já estava entrando naquele período de menopausa e tudo mais, o que me mantinha, eu acho que saudável, assim, fisicamente, principalmente emocionalmente, foi o esporte. Então, eu queria trabalhar com gente. Eu sempre falava assim, puxa, hoje na área de tecnologia da informação, eu nem sempre entrego o que as pessoas querem, né? Porque a gente sabe, hoje tecnologia, você vê quantos bugs acontecem no celular, no seu tablet, né? A tecnologia, às vezes, ela não te traz exatamente o que você pede. E eu falava assim, puxa, eu queria ter um trabalho que eu pudesse entregar para as pessoas aquilo que elas querem, 100%. E aí foi quando surgiu a história, a ideia de criar uma escola de pilotagem de bicicleta, ensinar as pessoas a pedalar. Porque, para mim, a bicicleta, quando eu entrei no esporte, quando eu entrei para o ciclismo, ele serviu como uma ferramenta de empoderamento, né? Porque aos 50 anos eu virei atleta, né? Atleta master já, mas eu virei atleta. E, assim, eu nunca tinha sentido tanto empoderamento quanto em cima de uma bicicleta, né? E isso surgiu numa cicloviagem que eu fiz. Eu nunca tinha feito cicloviagem, né? Você sair de uma cidade, viajar para outras, né? Pedalar 80, 100 quilômetros por dia. E eu lembro, né, que eu fui para a Serra da Bocaina, passando pela Serra da Bocaina. Eu lembro que naquele momento, quando eu cheguei lá no topo da serra, olhando aquela imagem maravilhosa, eu falei, nossa, isso é empoderamento, né? Isso é poder, né? Você pedalar sozinha, com todo o seu esforço, chegar aqui, você se deslocar de uma cidade para outra. Você tem um objetivo e alcançar, né? Esse objetivo. E eu era a única mulher do grupo, então eu falei assim, poxa, e também numa cicloviagem, você não pode levar a sua casa nas costas, né? Então, não tem o creme para o cotovelo, secador de cabelo, né? Chapinha. O pijaminha. Não, você tem que levar muito pouca coisa, porque você carrega tudo nas suas costas, porque a cicloviagem que eu fiz era uma cicloviagem sem apoio, não tinha um carro de apoio para levar suas malas, não, era totalmente autônomo. Então, a gente tinha que ser capaz de percorrer todo aquele percurso, levando o que você precisava para comer ao longo do caminho, a roupa que você ia usar à noite e a do dia seguinte. Então, você tem que levar uma mala de, no máximo, assim, estourando 4 quilos.
Porque você pedalar 10 quilômetros com 4 quilos nas costas é uma coisa, pedalar 100, quando você chega no final de 100 quilômetros, esses 4 quilos tá 40, quase. Então, e contar, né, com chuva, porque a gente, nessa viagem, choveu todos os dias. Então, você tinha que sair, acordar de manhã quentinho, né, e sair na chuva. E no meio do caminho, no meio do mato, você não tem como chamar um Uber. Fala, nossa. Resiliência pura, né? Pura. E aí, para mim, aquilo foi um símbolo de empoderamento, né? Porque eu falei, olha, isso é o real poder, né? Porque aqui eu sou, né? Eu sou capaz, eu não é o ter, né? Não é, então, aquilo para mim foi extremamente significativo. Então, essa guinada, eu acho que me ajudou a chegar, quer dizer, a somatória do que eu sou hoje mesmo. Chegou, me fez chegar aos 60 anos e chegar na velhice bem, com outra visão de mundo, né? Muito bacana. E aí, assim, a gente entra até no tema que a gente vai falar, que é também o anti-aging a qualquer custo e Isso. também desmistificar um pouquinho a menopausa, que não é também, que a gente tem que viver além da menopausa, né? Então, conta também toda essa sua trajetória, esses seus pensamentos, né? Que eu vejo muito nos teus vídeos, nos teus posts no Instagram, que tem um olhar cândido, você passa uma paz também, né? E reflexões também muito pungentes, muito importantes para todo mundo, né? E que acho que vem desse teu processo de transformação aí. Eu nessa minha trajetória, né, com a escola, e eu tinha alunas jovens, né, mulheres adultas, porque a escola ela começou focada em mulheres adultas, né? Porque eu queria levar para as mulheres aquele sentimento de empoderamento que eu tive. Tanto que a escola chama-se Ciclofemini. Por quê? Porque era voltado totalmente para mulheres adultas. Eu falei, olha, esse empoderamento eu quero que vocês sintam, né? Essa liberdade, né? De ganhar asas do pedal. E isso transformou mesmo a vida de muitas mulheres. E elas me tinham como exemplo, porque eu era mais velha que todas sempre, né? Agora eu estou tendo alunas mais velhas que eu, mas no início todas elas eram sempre mais jovens. E elas sempre me perguntavam, nossa, mas o que você faz para se manter jovial, para se manter disposta, né? Você tem muito gás, você tem muita força. Uma pele linda também. Todo mundo falando, ai, como é que... Então, todo mundo queria saber o que eu fazia. E eu sempre conversava com elas, né? Durante o pedal, eu dava as minhas dicas. E conforme eu fui me aproximando de fazer 60 anos, eu falava assim, eu celebrava, né? Eu falava, nossa, agora eu vou me tornar uma idosa oficial, né? Vou ter vaga preferencial, vou pagar meia entrada. E as meninas, que eu chamo de meninas, né? Os alunos, elas falam, Cláudia, mas você fala assim, você fala com orgulho, né? Eu tenho medo de envelhecer, né? Eu não quero. Eu falo, gente, é legal a gente ser uma velha, né? Aí tinha gente que odiava ouvir o termo velha. Aí vem os preconceitos que a gente sabe que estão aí na nossa sociedade. Exato. E aí eu comecei a perceber que uma das coisas que não me trazia aquela imagem da senhorinha que está, né, com a vida acabada, é porque eu falo, gente, eu estou acolhendo a minha velhice. Né? Para mim, sabe, você é uma fase importante, é uma transformação. A gente está sofrendo uma transformação, então eu tenho que acolher, eu não vou combater. E quando eu fiz os 60, eu abri o meu perfil, né, para falar disso, mas era praticamente assim, era para as minhas alunas, e até hoje eu falo assim, eu desenvolvo conteúdo para mim, porque eu aprendo muito quando eu pesquiso, e eu compartilho com vocês. Né? Então, e aí nessa brincadeira surgiu o perfil, que eu falava assim, gente, eu vou sessentar. Aí o nome sobre sessentar veio disso, né? Que eu falava assim, poxa, eu acordei um dia, então ontem eu não era idosa e hoje eu sou idosa. Hoje eu já posso ir lá na prefeitura tirar Eu quase fiz isso. Na realidade, assim, no dia do meu aniversário, eu comprei um ingresso
para ver uma exposição da Rita Lee no museu né, do Museu da Imagem e do Som, só para pagar meia entrada. E aqui um símbolo ali, né? Tinha um significado, né? Eu falei, nossa, porque agora eu sou idosa, eu tenho esse benefício. Então, assim, eu nunca encarei a velhice com esse peso, porque eu não sentia, né? Eu não percebia que assim, eu sentia que eu estava envelhecendo, mas aquilo não era um peso para mim. Então, foi aí que surgiu a ideia de trocar essas informações. Não é romantizar. Muita gente fala, você romantiza o envelhecimento. Eu falo, não, eu falo as verdades. Mas eu não acho que o envelhecimento tem só coisas ruins. Uhum. O envelhecimento traz muita coisa boa, né? Uma liberdade de ser quem eu sou. Coisa que quando eu era mais jovem, eu não podia ser quem eu era. Né? Se livrar de algumas amarras que a gente, que sempre foram colocadas assim, né? Não fisicamente, mas até no nosso imaginário elas já existem, né? Elas sempre existiram. Exato. E aí o anti-aging surgiu disso. Quando eu entrei, estava uma fase aonde a organização, que era também perto de pandemia, a Organização Mundial da Saúde estava mudando o código e usando do envelhecimento das pessoas senis, eles estavam mudando para velho. Então, então, nessa época, começou a ter uma briga muito grande, aonde velho estava atrelado à doença. A coisa ruim. A coisa ruim. E uma vez que a Organização Mundial da Saúde colocasse o envelhecimento como uma doença... eles queriam colocar um CID para isso, eu lembro. CID, foi uma polêmica. Exato, e foi uma polêmica, e foi nesse momento. E foi aí que eu acordei, né? Porque eu estava fazendo aquilo de uma forma muito, assim, para mim, espontâneo. E aí, a hora que eu acordei, né, da importância disso, peraí, mas como é que a partir de hoje eu passo a ser portadora de uma doença só porque eu envelheci? Mas peraí, envelhecer não é doença. E aí entrei e comecei a participar de vários congressos, lives e falar com várias pessoas da área, né? Eu entrei nesse movimento, tanto que depois a OMS ela voltou atrás, né, e não colocou velhice como envelhecimento, porque ia ser uma coisa absurda. Sim. E aí eu comecei a ficar atenta a essa questão do anti-aging. Né? Eu falei, você entra numa farmácia, está lá escrito os medicamentos, cremes e produtos anti-aging. Então, tudo aquilo que é para combater o envelhecimento, como se o envelhecimento fosse uma doença. Então, eu virei avessa a esse termo. Esse termo. Eu falei assim, não, por que eu vou combater algo que não é doença, que é um processo natural do ser humano? Que é apenas mais uma fase na nossa vida, né? E é a fase mais longa da nossa vida, né? Que hoje, quando você chega nos 60, você pode viver até os 90, 100 anos. Você imagina que você pode ter 40 anos a mais de vida? Né? Então, assim, você fala, é uma fase longa, é uma fase extremamente significativa, aonde você traz uma bagagem de vida muito rica, de aprendizado, e isso não pode ser considerado uma doença, isso não pode ser combatido, a gente tem que ser pró-aging, pró-envelhecimento. Isso. Então, e porque tudo que se diz subliminar ou diretamente, principalmente no universo feminino, onde o envelhecimento tem que ser combatido, você tem que ser eternamente jovem, bonita, tem que estar a pele assim, cabelo assado, não sei o quê. Então, esta cobrança é muito peso. Para as mulheres. Principalmente as mulheres, né? Os homens não têm tanto essa cobrança, né? Mas para o universo feminino é um peso extremamente grande. E aí eu me senti na obrigação e no dever de mostrar esse outro lado do envelhecimento, né? Que, assim, e tirar da cabeça das pessoas que tudo que é velho está atrelado a ruim, a inútil, a incapaz,
a feiura, A doença. a doença. Então, eu comecei a falar a respeito disso. No começo, eu tinha muito haters, porque as pessoas, as pessoas achavam um absurdo. Eu jamais vou admitir me chamar de velha, né? E aí eu insisti, porque eu não estava preocupada com as pessoas que eram ligando para contra. esses haters aí. Eu não estou preocupada, né? É sobre ela, não é sobre mim. Uhum. Então, eu deixava. E hoje, né, passado aí já quase 4 anos, as pessoas dizem que têm orgulho de ser velha. Então, muita gente... Eu tenho, assim, hoje eu não tenho haters. É uma pessoa ou outra que faz um comentário não com relação a mim, mas com relação ao personagem que está nos meus vídeos, né? Às vezes eu coloco uma atriz, alguém, então se ela não se identifica com aquela pessoa, ela critica aquela pessoa, mas não a mim especificamente. E eu tenho muito mais pessoas que me mandam depoimentos do tipo, olha, você mudou a cabeça, você me ajudou a entrar no envelhecimento de uma cabeça totalmente aberta, diferente. Né? Então, hoje eu tenho a coleção de depoimentos de pessoas que dizem que eu ajudei essa pessoa a passar por uma fase importante da vida. Né? Então, isso para mim eu falo, nossa, é o maior prêmio que eu poderia receber, né? Das pessoas entenderem esse caminho, né? Que você pode ter um caminho para o envelhecimento, um caminho que seja mais leve, né, mais suave, sem essa cobrança dessa mantenedura da juventude. A qualquer preço, a qualquer preço, custo. a qualquer custo. E para a mulher isso é muito pesado, né? Tipo, ai, não pode ficar grisalha, né? Então você fica escrava do cabeleireiro, de estar lá cada, sei lá, mês. Eu tenho amigas que cada 15 dias, né? Então, assim, é uma loucura, né? Você tentar. Aí, assim, dermatologista, né? Você tem que... Vários procedimentos, é muito dinheiro. Quer dizer, uma hora você deve falar assim, cansei. E tudo bem, né? E tudo bem cansar, né? E eu falo assim, eu não sou contra procedimentos, você pode usar, eu não sou contra cor de cabelo, você quer usar cabelo cor de rosa, branco, verde, quer pintar de uma cor natural, sua, tudo bem, né? O grande lance é a motivação por trás disso. Né? Então, assim, por exemplo, eu quero deixar meu cabelo grisalho. Aliás, eu estou deixando, né? É que fazia reflexo, agora eu estou deixando ele natural. Quero ver, só que ainda não tenho o suficiente para ficar todo grisalho. Mas eu vou deixar. Isso é uma coisa que assim, é uma opção. Eu quero deixar ele grisalho. Mas é a motivação que está por trás disso. Né? Eu pinto o cabelo porque eu quero esconder a minha idade, porque eu quero esconder o meu envelhecimento, ou porque eu gosto do meu cabelo de uma determinada cor. Isso. Então, se você gosta do cabelo ruivo, tem gente que um dia tá ruivo, outro dia tá loira, outro dia tá morena, e ela tá pintando o cabelo porque ela gosta de mudar a imagem. Uhum. Ela gosta de como ela se vê no espelho. Ai, simples assim. Adorei, né? Que ficou legal e tal. Então, a gente tem que perceber qual é a motivação que está por trás disso. É isso que eu quero mostrar para as mulheres. Eu quero fazer procedimento no rosto, né, no corpo, tudo bem, mas o que te leva a fazer isso? A querer negar quem você é, né? Porque muita gente, eu faço porque meu marido exige, porque meu namorado, eu vou fazer porque senão não vou arrumar um companheiro. Mas espera aí, você está fazendo pelo outro ou por você? Nossa, isso é muito importante. Eu vejo que é profundo, é difícil você, sabe, é difícil você chegar nisso, de tentar entender essa motivação, né? Hoje eu falo assim, hoje eu me cuido, mas eu não tô mais a fim de fazer milhões de coisas, porque cansa. Eu quero envelhecer bem, e o envelhecer bem não é estar com cara de 30, é estar com cara de 64, que eu tenho, né? Mas com cara de saúde. Cara de saúde, isso aí. Então, eu vejo que hoje, assim, as pessoas, né, elas correm atrás da beleza e da juventude, mas não correm atrás da saúde. Conheço muitas pessoas que fazem
1000 procedimentos, mas não cuidam da alimentação. Fazem 1000 procedimentos, mas não fazem academia. Uhum. Então, Isso. então hoje, assim, hoje eu busco quais são os pilares para me manter jovial, me manter saudável, né? Que é a questão do movimento, alimentação, né? Socialização, né? Então, tem todos esses, eu falei da alimentação, né? Mas todos esses pilares é que vão te dar a base, a estrutura para você passar bem por todos os processos do envelhecimento. Então, quando a gente entra na menopausa, né, a gente não tem que cuidar quando está entrando, você tem que cuidar muito antes. Uhum. E hoje só não se cuida quem não vai atrás da informação. Que tem muita informação disponível hoje, né? E muita gente também atrela, né, eu vejo pelos comentários lá no meu perfil, muitas pessoas atrelam o cuidar a ter muito dinheiro. Ah, você tem muito dinheiro, porque Então, você para pode, você é fácil, porque então. você é fácil. Então, eu falo assim, tem aquele ditado, né, que fala assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É isso aí. Né? Então, assim, nem tudo é dinheiro, né? Quer dizer, eu não tenho dinheiro do mundo para fazer todos os tratamentos, né? E nem sei se eu me submeteria a tudo que está disponível. Então, hoje, se você fala, por exemplo, de uma dieta, a dieta mediterrânea é a melhor dieta que tem para você cuidar do seu envelhecimento e da sua menopausa. Exatamente. E aí não é sobre ter dinheiro. Não. É sobre fazer boas escolhas da sua alimentação. Exato. É fazer escolhas. E é isso que eu tento levar. Por exemplo, quando fala da menopausa, e uma coisa que eu tento e agora me incomoda muito, além de tratar o envelhecimento como uma doença, a gente saiu do negligenciar menopausa. Eu sou da época que a menopausa não era nem falada, era totalmente negligenciada. Totalmente tabu também, né? Não se imagina falar um negócio desse. Exato. E você nem podia falar, porque significa, você já recebia o selo de incapaz, de inútil, velha. De velha. Isso. Então, assim, eu saí, a gente está saindo da negligência para patologizar a menopausa. Então, ou seja, é totalmente negligenciada e agora a menopausa ela é tratada como se fosse uma doença. E aí eu acho que são extremos, né? E a gente não deve tratar a menopausa como uma doença, porque senão você também vai atrás de N procedimentos, N medicação, e a gente perde o foco da onde que você tem que focar a sua ação, seu pensamento, sua atitude, né? Então, quando você deixa de menstruar, né? Quando você toda aquela energia que era gasta com isso, né? Com a fertilidade, essa energia ela volta para o quê? Para a sua intuição, para a sabedoria. Então, eu percebi que nesse processo de envelhecimento, e agora pós-menopausa, né? Que eu já passei de tudo isso, a gente sente essa necessidade, eu pelo menos sinto, de introspecção. A gente fica mais intuitiva, você fica... Então, toda essa energia, ela volta para isso. E eu acho que eu sinto necessidade hoje de estar com profissionais ou com pessoas, principalmente pessoas que trabalham com procedimentos alternativos, né? Saúde. Então, quando a gente... para evidenciar isso que eu estou sentindo, né? Então, e eu estou encontrando muito isso nas histórias que eu tenho lido a respeito de xamanismos, dos indígenas, né? As mulheres indígenas, quando elas passam por esse período, elas viram as grandes, né? Entre aspas, as grandes feiticeiras da tribo, aonde ela vai levar toda a sabedoria que ela tem, né? Então, então eu sinto falta de deixar despontar essa energia forte, feminina, e a gente está combatendo isso. Né? Então, olha, eu tenho que me manter jovem, então você se enche de hormônio, de anabolizantes, de uma série de
produtos para manter você nessa energia da juventude, enquanto essa energia deveria estar voltada para uma outra área, né, de desenvolvimento espiritual, né? E então que isso vai te ajudar no processo da finitude. Quando você se volta para esse lado mais espiritualizado, não estou falando de religiosidade, Sim. mas de espiritualidade, isso te conecta mais com o seu futuro lá na frente, da aceitação dessa finitude. Da aceitação de todo esse processo. Caso você venha a ter alguma doença, né? A gente, mesmo se cuidando, não quer dizer que a gente nunca vai ter um câncer, por exemplo, né? Tem muita coisa que pode acontecer pelo caminho e que você está preparada dessa forma que você está falando, né? Espiritualmente, mentalmente, vai facilitar essa jornada, né? E até o fim. Exato. E a indústria, ela precisa se manter. Então, quando ela pega esses ganchos, elas vão de 0 a 100 muito rapidamente, porque são janelas de oportunidades para venda de produtos, de serviço, para algo que não necessariamente você tem que usar dessa maneira. Então, eu vejo assim, se a gente pudesse, né, se tivesse educação na escola, né, se a gente fosse educado a se cuidar, né, desde o início, estou lá com 30 anos, 40 anos, olha, agora você precisa começar a se cuidar para o que você vai enfrentar lá na frente, esse enfrentamento seria muito mais leve, muito mais consciente. Então, ou seja, a gente, sabe, você saber que você está caminhando para um caminho bonito, e não por um caminho que é totalmente pesaroso. E de luta, né? De luta, de combate contra, o tempo todo. Então, eu vou dar um exemplo, né, de como a indústria é poderosa. Eu li uma história recentemente falando da indústria de lâminas de barbear, né, em 1922. Né, foi lançado... eles precisavam crescer o mercado, né? O mercado das lâminas de barbear. Então, eles focaram aonde? No público feminino. Porque até então era o homem fazendo barba, provavelmente. Era o homem fazendo barba. Então, eles focaram no público feminino. Eu até fiz uma anotação aqui, que eu vou ler, que eu achei muito, muito o slogan que eles usaram. Né? Em 1922, eles publicaram na revista Harper's Bazaar: as mulheres exigentes de hoje precisam ter axilas impecáveis para não se envergonharem. Nossa, profundo, né? Olha só, então quer dizer que naquela época as mulheres não se depilavam. Inclusive tem uma foto da Sophia Loren de 1955, ela linda, maravilhosa, com um vestido de alcinha, mostrando a axila, e a axila dela não era depilada. Né? Porque também foi um processo de 22, foi passando até que, a partir dos anos 60, as mulheres depilavam o corpo todo. Mas isso veio da onde? Quando você começa a entender a história, quando você começa a pesquisar, você vê de onde vem esse horror de mulher não poder ter pelo embaixo da axila. Até hoje, para mim, me soa estranho, porque né, a minha vida toda eu nunca vi uma mulher com pelo embaixo do braço. Né? É isso aí. Então, e o pelo embaixo do braço da mulher, isso surgiu da onde? Exatamente dessa campanha ferrenha que foi feita por uma indústria que queria vender lâmina de barbear. Então, eu vejo a mesma coisa acontecendo com as mulheres agora na menopausa. Né? Então, claro que os cientistas estão fazendo vários estudos a respeito de todas as mudanças que ocorrem no corpo feminino. Mas aí, esses estudos são pegos e, a partir daí, você começa a ter uma explosão de produtos e tratamentos. E não tem uma explosão de conceito falando assim, olha, essa é uma fase rica da sua vida.
É uma fase onde você vai desenvolver muito mais o seu intuitivo. Você está com uma bagagem de sabedoria grande que você pode passar para outras gerações, né? A sua A sua maturidade. maturidade. Então, o que acontece? Como você falou, quando a sua mãe entrou na menopausa e a minha, a gente nem sabia. Não, Nem sabia que elas não. menstruavam. Então, eu lembro que a minha mãe escondia, né, na época que minha mãe menstruava, era a toalhinha, depois que foi surgir os absorventes. E uma vez que eu encontrei um absorvente numa caixinha, no armário, não mexe isso não é coisa de criança, não sei o quê. Era escondido. Então, assim, a gente sai de... Então, você vê que tudo aquilo, se a gente começa a estudar a história, assim, tudo aquilo que era o poder feminino, ele era combatido. Era. Como eu estava te falando antes, né? Que quando eu e as minhas primas e minha irmã, quando a gente entrou na menopausa ou na perimenopausa e começou a ter alguns sintomas que a gente não conseguia entender, a gente não tinha mais nossas mães vivas, que as duas morreram relativamente cedo, né? A minha tia bastante cedo e minha mãe com 73 anos. E aí a gente não tinha nem para quem perguntar isso, né? Como é que foi para vocês? Eu não podia virar para minha mãe e falar assim, mãe, você teve calorão? Porque eu não tô tendo. Então eu comecei a meio que deduzir. Eu falei, nossa, eu nunca vi minha mãe se abanando, tendo calorão. Então minha mãe não teve calorão. Mas foi assim, foi meio que tentando lembrar, né? Pegar umas pecinhas de quebra-cabeça para tentar pôr junto, porque eu não lembrava, não falamos sobre isso. Isso não existiu. E eu falo o tempo todo, falo com as minhas amigas, falo dos sintomas que eu tive, o que eu fiz também para tentar, né, reagir. A atividade física foi excelente para mim. Às vezes mudar a alimentação, né? Muita coisa você realmente vai fazendo para você se sentir bem, se cercar e não combater, né? Como se fosse um grande vilão, né? E no meu caso, todo mundo perguntava, mas você não fez reposição? Você não... como que você tratou da menopausa? E quando eu comecei a sentir os sintomas e entrei em menopausa, eu também tinha minha mãe com Alzheimer, eu tinha que cuidar dela. E eu falo, o que me salvou na época... desse desconhecimento, de não saber como tratar e tudo mais, é porque, como eu sempre pratiquei esporte a vida toda, então, e depois eu estava envolvida com o ciclismo, então, assim, quando eu estava para estourar, que eu não aguentava mais, que eu estava fadigada, eu pegava a bike e saía para pedalar. Então, era a minha válvula de escape, era a prática esportiva, isso eu não abandonei. Então, eu dava um jeito e saía para pedalar. Quando eu não podia sair para pedalar, que eu tinha que ficar em casa, eu tinha a bike, né, que a gente coloca num equipamento e ela se transforma como se fosse uma ergométrica. Sim. Né? Então, eu colocava a bike no rolo, que a gente chama de rolo, colocava a bike no rolo e ficava girando. Ficava ali, colocava música, vídeo e ficava dentro do quarto ali suando e fazendo o meu exercício. Levantava peso, né? Porque eu nem podia também me ausentar, que eu tinha que ficar ali com a minha mãe. Então, e a alimentação, que eu sempre tive uma alimentação saudável. Então, assim, eu não bebia, eu nunca fumei, né? Eu tinha uma alimentação muito parecida com a mediterrânea, que era base do quê? Que eram as proteínas saudáveis, né? Os grãos, as frutas, os vegetais, legumes. Então, isso que... E hoje, que tem muita informação a respeito, quando não sei se você assistiu aquele vídeo do Dan, esqueci o sobrenome, mas as zonas azuis, sim, né? Então, sim. que aquele filme... E ele mostra muito da alimentação. Eu falo, poxa, mas essa é a minha alimentação. Então, tá aí a vantagem que eu tive disso, assim, naturalmente, mas eu não tinha o conhecimento, sim. Né? Foi intuitivo. Foi intuitivo, né? E isso que manteve. Então, se você tem uma boa alimentação, eu tive os sintomas da menopausa, mas eles foram abrandados. Devido ao quê? Devido à alimentação e à prática esportiva. Então, então, quando você fala assim, olha, eu estou com 40, você vai começar que a perimenopausa é entre 35 e 40, né? 40, 45. Então, nessa fase,
cuida da alimentação, cuide da sua alimentação, procure uma alimentação que vai nutrir o seu organismo para que os seus sintomas eles sejam amenizados, que você possa gerenciar melhor os seus sintomas e para que você possa focar naquilo que é de fato o mais importante, fazer a prática esportiva, né? Principalmente musculação. Hoje todo mundo fala de musculação. Já está comprovado da ligação, né, da força muscular das pernas, por exemplo, com o cérebro, né? Um Exato, cérebro e não é você sadio. se tornar, né, um bodybuilder, não, é você ter força muscular, Isso. né? E então isso foi o que me ajudou a passar por essa fase, né? E hoje, pós-menopausa, eu já sinto a necessidade, outras necessidades. Eu sinto a importância de ter um geriatra, por exemplo, para falar a minha língua, um médico que entenda as mudanças que eu estou tendo no meu organismo e que não necessariamente só vai me empurrar para eu ter, sabe, eu me manter jovem, né? Um médico que entenda essas mudanças, porque você sente dores, as articulações. Então, claro, ele vai trabalhar com você outro tipo de medicamento, se for necessário, ou suplementação daquilo que a alimentação não está te suprindo, porque nem sempre o organismo absorve tudo. Então, e é importante a gente trabalhar, se possível, com médicos que conversem. Quando você tem uma equipe, você tem um nutricionista que está voltado para a sua idade, geriatra, né, um cardiologista. Então, tudo isso é importante. A gente buscar a orientação para que a gente não fique só nessa coisa da indústria. Eu tenho que me manter jovem, voltado só para a aparência. Só para a estética, né? Eu acho assim, a nossa luta tem que ser com relação à saúde. Isso. Eu tenho que buscar ser o mais saudável possível. E quando você busca a saúde, o restante é resultado. Então, se o seu cabelo vai ficar legal, a sua pele vai ficar legal, né? A sua disposição vai ficar... Porque não adianta você querer fazer um procedimento estético apenas se lá atrás você não está com saúde. Você sabe que com a menopausa, eu sempre fui relativamente magra, né? Nunca tive muito estresse. E antes da menopausa, a gente, sei lá, jantava uma saladinha com filé de frango toda noite por uns 15 dias, já dava uma emagrecida, né? E na menopausa, teu metabolismo muda e tal, tudo fica mais difícil, né? Depois de uma certa idade. E então eu engordei uns 8 quilos, 7, 8 quilos durante esse processo, né? Ao longo dos anos. E aí, então, hoje, por exemplo, eu tô numa dieta, né? Mas é uma dieta que eu olho e, assim, eu não tô preocupada só em ficar magra, porque, assim, eu tô tranquilona com o meu corpo. Mas, por exemplo, quando a gente engorda, principalmente na menopausa, a tendência é engordar a gordura abdominal, né? E que pode ser a gordura visceral, ou seja, que reveste os órgãos, que é muito prejudicial. E que tem consequências cardiovasculares, tal, né? Então, a minha cabeça com a dieta hoje é muito diferente do que era 20 anos atrás, né? Que, eu vou ficar, né? Quero ficar magrinha e tal para pôr o biquíni. Não, eu quero perder essa gordura visceral. A minha dieta é voltada muito para a saúde, hoje em dia. Essa cabeça... Tudo bem que eu tô no meio, né? A gente fala de longevidade, a gente tá nessa área, né? Então, a gente tá muito mais ligada a isso. Mas eu sinto que foi natural esse meu foco. E uma coisa que me ajudou também com essa questão do peso foi entender a composição corporal, né? Porque uma coisa é que você subir na balança e você, sei lá, com 50, 60 anos, querer ter o mesmo peso de quando você tinha 40, 30. Você não vai ter, né? O peso muda, a composição corporal muda. O importante, quando a gente entende a composição corporal, o quanto você tem de água, o quanto você tem de músculo, o quanto que você tem de esqueleto, né? E de gordura, né? E de gordura. Então, eu nem estou preocupada mais com o peso que aparece na balança,
né? Porque, por exemplo, se você começa a fazer musculação, você vai ficar mais pesado, porque o músculo pesa muito mais que gordura. É isso aí. Então, É tem isso muita aí. gente que fala assim, ai, mas eu tô mais pesado. Eu falei, não, você tem que entender a composição corporal, que é, né, o que a gente chama do índice de massa corporal. Quando você entende isso, o peso que está ali na balança tanto faz. O mais importante é saber o quanto que eu tenho de massa magra e não massa gorda. Para onde foi esse peso? Eu levei um tempo para quebrar esse, né? É um mito, né? Isso É daí. mito. É um mito nosso, né? Tenho que emagrecer, tentou essa balança, eu tenho que perder 5 quilos. Não, às vezes você pode perder 3 quilos, mas eles eram de gordura. Ótimo. Exato, É, exato. E depois até, se de repente, você ganha mais uns 2 quilos, mas era de músculo. Então, é isso que a gente também tem que levar em consideração, né? Muito. E a alimentação, por exemplo, ao envelhecer, um dos problemas que eu tive é que eu comia pouca proteína. Uhum. Eu praticava muito exercício físico e eu vi que eu estava perdendo massa magra, estava perdendo massa muscular. E aí a nutricionista e o meu médico cardiologista, que é fantástico também, ele falou, não, você precisa aumentar a ingesta de proteína. Por quê? Porque precisa aumentar a sua massa muscular, né? E nem sempre é só suplemento. É isso Né? aí. Às Todo vezes mundo fala, mas eu não alimentação. eu não tenho dinheiro para investir Para em comprar suplemento. whey é caro. Mas, Não. por exemplo, você pega, né, que agora está se falando muito, mas é verdade, eu já me alimentava dessa maneira. Sardinha. A sardinha é a melhor proteína que tem, a mais barata e a que contém mais proteína. Isso. Mais que ovo, mais que bife, né? Então, isso aí. E você pega, mesmo que seja em lata, né? Mesmo que seja em lata, você já está tendo muito mais benefício do que você se encher de whey, por exemplo. É verdade. É verdade. Né? Então, assim, eu mesmo vou na feira, quando eu posso, eu vou na feira e compro sardinha e preparo E de várias barato, formas. E é super barato. E é rica em ômega 3 também, né? Muito rica em ômega 3. Então, as pessoas, mas é muito caro. Não, se você se informar, se você for atrás, você vai perceber que tem, por exemplo, comer abóbora, batata doce, isso são os carboidratos importantes para compor junto com a proteína. Você não pode ficar sem carboidrato, mas você não vai se encher de pãozinho. Você vai comer outro tipo de carboidratos mais complexos que vão formar, né, os tijolinhos para você colocar, para ter essa composição da proteína e aí o crescimento da proteína em si. E aí as pessoas sempre estão muito ligadas ao que a propaganda, ao que a TV apresenta, né, de muitos produtos. E eu falo, gente, dá para ter uma vida saudável, exercício, falar, mas eu não tenho como pagar a academia, dá para fazer em casa. Hoje a gente tem informação, tem tudo muito mais disponível. Né? Eu acho que do Oiapoque ao Chuí, a maioria das pessoas tem acesso à internet de uma forma ou de outra, né? E todo mundo tem um celular, né? A gente vê que o número de celulares é maior do que o número de habitantes do Brasil, né? Então, assim, a grande maioria tem acesso a um celular e dá para você buscar esses treinos, né? Que dá para você fazer em casa mesmo. Né? E eficientes mesmo. Muito. Eu tenho um treinador virtual. Né? Ele existe, é uma pessoa, mas ele me passa a planilha. Uma vez por mês ele faz a revisão do meu treino. Né? E muitas vezes eu treino ou na academia do meu prédio ou em casa mesmo, porque eu tenho meus pezinhos, eu tenho meus exercícios, eu faço em casa. Quando eu não estou afim de descer para academia, ou às vezes está muito tarde, eu vou fazer em horários alternativos, mas eu não deixo de fazer o meu exercício, eu faço em casa mesmo, como eu falei da bicicleta. Eu sento na minha bicicleta e fico lá. Pô, não é legal quanto sair para uma ciclovia, ir para uma estrada treinar, mas aqui, né, o ótimo é inimigo do bom. Isso. Então, eu faço o que eu consigo, né? Mas eu não deixo de fazer. É melhor fazer 30 minutos, 15 minutos do que não fazer nada. Então, eu vou nessa busca, nesse caminho. Né? E outra coisa que eu acho que é importante falar dessa questão do processo do envelhecimento, o nosso
o nosso maior algoz é a própria mulher. Eu falo, o universo feminino, ele é bastante cruel. Né? Eu postei outro dia desses um vídeo que falava que as mulheres vão ser julgadas de qualquer maneira. Né? Uma porque tem uma postura muito sensual, a outra porque está magra demais, a outra porque fez muito procedimento, a outra porque não fez procedimento, a outra porque é muito despojada, tá grisalha, a outra porque resolveu ficar grisalha. E impressionante, eu olho, e foi um vídeo que viralizou, né? Já, sei lá, não sei quantas milhões de visualizações, só de comentário lá, eu não dou conta de ler, porque é um vídeo que, assim, tá viralizado ainda. Os comentários, só mulher. Então, criticando as mulheres. Por exemplo, o vídeo estava bom até a hora que você falou de fulana. Porque eu mostro vários personagens, né? Eu mostro uma mulher que é bastante sensual, mulheres conhecidas. Ela é julgada porque ela é sensual. A outra porque ficou muito magra, que são atrizes conhecidas. Aí eu cheguei numa personagem específica que eu acho que ela é muito despojada, ela é desbocada, mas foi a maneira como ela conseguiu sair da onde ela veio, da origem dela, e chegar numa ascensão. Né, uma mulher que batalhou, negra, que saiu da favela, e sabe? Então, e aí todo mundo fala, muito bacana o vídeo até você colocar fulana. E aí misturam política, misturam preconceitos, né? E tudo é o quê? Mulher falando de mulher. Que triste. Então, triste. E tudo por quê? Também por questão dessa indústria. Né, onde a gente perde o poder feminino, a intuição feminina. Né? Então, esse poder que a gente tinha, se você começar a estudar um pouco da história, da religião, né? As mulheres feiticeiras, né? Quando diziam das feiticeiras, eu não sei se as pessoas, né, se você sabe, mas a cerveja foi criada por mulheres. Elas tinham trigo, quando o trigo era cultivado. Então, uma maneira de manter parte daquele trigo para não estragar, elas criaram a cerveja. Então, elas tinham um caldeirão, que elas ficavam fermentando a cerveja. Até a figura do gato que tinha na casa dessas mulheres, que a feiticeira é ligada ao gato, a bruxa, o gato preto, elas tinham que ter gato porque tinham roedores. Então, os ratos iam comer o trigo, né, os grãos. Então, colocava-se o gato para eliminar os ratos. E elas começaram a ganhar dinheiro com isso. E logo veio toda essa questão religiosa de bruxaria. É bruxaria, queimar as mulheres, né? E aí se você estuda a história, você vê todo o poder feminino, né? Ele foi abafado e foi colocando incutindo na nossa cabeça essa questão da eterna juventude, de ter que ser bela, e tudo isso é trazido até hoje, e a gente cultiva e leva para frente, leva adiante. Então, eu acho que a partir do momento, eu me sinto, pelo menos para as pessoas que me ouvem, eu quero levar isso, quero, sabe, libertar. Eu me libertei. E isso é um poder muito grande, porque é um empoderamento muito grande, você poder ser quem você é, você envelhecer naturalmente, sem essa obrigação de, sabe, de manter, de se enquadrar dentro de um padrão, né, de um padrão de beleza, de um padrão de envelhecimento. Uhum. Então, quando a gente, puxa, eu estou fora desse padrão, não significa não querer se cuidar, mas tem formas. Não significa que a vida acabou, então eu não vou fazer mais nada. Não é isso, não é né? né, entregar, né? Não vou fazer mais nada. Não, eu me cuido, eu pratico esporte, eu cuido da minha alimentação, porque até uma postagem que eu fiz, olha, eu estou me preparando para o verão, não de 2026, é para o verão de 2090, né? Boa, porque boa. eu quero fazer a minha parte, né? Nada disso pode me isentar de ter uma doença, demenciar, ter um câncer, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que
a maioria das doenças hoje, elas estão ligadas ao estilo de vida. Sim, o próprio Alzheimer, né? Muitas das demências, né? Muito pouco muito tem do a ver com a câncer. genética. Tanto que é o que diz que a genética é a bala, mas o seu estilo de vida é o gatilho da arma. É isso aí. Então, você tá com uma bala lá enfiada no cartucho, né, da sua arma. O que vai disparar essa bala é exatamente o seu estilo de vida. Então, pode ser que geneticamente eu tenha propensão a algumas doenças, mas o meu estilo de vida, ou ele vai retardar o surgimento, ou ele vai coibir o surgimento dessa doença. Isso é super poderoso aqui. É uma mensagem muito bacana de todo mundo absorver aqui. Então, o que eu faço, eu digo assim, eu sou aquela aluninha bem Caxias. Eu faço a minha, né? Lição de casa. Eu faço a minha lição de casa. E eu tento desacelerar esse processo. Né? Então, qual é a minha missão? É fazer com que a minha saúde caminhe junto com a longevidade. Então, eu quero, se eu for viver até os 80, 90 anos, 100 anos, eu não sei, eu quero chegar com autonomia física, autonomia mental, né? Eu quero dizer que eu quero comer tal coisa, eu quero poder escolher o que eu vou comer. Quando você perde a sua autonomia, né, mental, quando você demencia, alguém vai te alimentar. Não necessariamente é o que você gosta, é o que você quer, a quantidade que você quer. Quando a minha mãe demenciou, um dos momentos que para mim era muito difícil era exatamente a alimentação, que vira aquela caixinha. Tal hora, café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, aí à noite. Eu falo, será que ela quer comer isso? Será que é essa a quantidade que ela quer? Será que ela está com vontade de comer alguma coisa que eu não dei ainda? Por quê? Porque ela não falava, eu simplesmente punha comida e ela comia. Então, isso para mim era... Porque hoje eu tenho a liberdade de falar, eu não quero comer banana hoje eu vou comer uma maçã, vou comer um morango, né? Estou com saudade de comer um abacaxi. Então, eu falo, hoje eu quero, sei lá, quero passear, eu quero assistir TV. Então, poder decidir o que eu quero da minha vida. Isso não tem preço, né? Poder levantar da cadeira, poder usar o banheiro sozinha, tomar um banho sozinha, né? Não depender de ninguém. Então, isso eu vejo que hoje é a minha preocupação principal. A estética, sabe, vai ser consequência. Sabe, hoje eu falo assim, eu estou trabalhando para ter saúde física e mental, para quando eu chegar sabe, daqui 30 anos, eu ter condição de continuar fazendo as minhas escolhas. É isso mesmo. E um outro ponto que você falou brevemente, daí eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho, também, você tocou bastante em espiritualidade, mas também em propósito. Eu acho que dessa energia, dessa força nova que vem do pós-menopausa ou do envelhecimento em si, tem esse outro lado da gente falar, eu não quero trabalhar para pensar na minha carreira, que eu quero ser um presidente de empresa, quero isso, aquilo, quero o carro do ano, uma BMW. Parece que dá um clique, né? E que a gente, quer dizer, é desejável que isso aconteça, tomara que aconteça com todo mundo, né? Mas de buscar, de ter um outro olhar, né? Não é fazer as coisas só por fazer, ou só para ganhar dinheiro, ou só para trabalhar. Tem um outro olhar de propósito aí, né? Eu vejo que é um momento que a gente tem que honrar o que a gente está se tornando, né? Então, nesse processo de transformação, o não aceitar o processo de transformação te tira do jogo. Eu acho assim, se você aceita, se você acolhe, né, você vai ficar no jogo e você vai ficar muito bem lá na frente. E uma das coisas é exatamente o propósito. Até quando a gente estava conversando, antes de começar aqui a nossa gravação, era isso, a gente fala, exatamente o propósito. Quando eu comecei o Instagram, e aí ele acabou virando hoje um propósito.
de levar essa mensagem para as mulheres, né? Para quem está envelhecendo. Tem um grupo masculino que me segue, que eu acho muito bacana também, alguns bastante atuantes, que dão opinião, eu acho isso muito legal, mas a maioria é assim, é 80% feminino, 20% masculino. Então, eu falo muito para o público feminino. E o próprio Instagram virou o meu propósito. Qual é o propósito? Né? Mostrar um outro olhar do envelhecimento. Né? Não trazer o envelhecimento, a menopausa, como um peso, né, para a sua vida. Não, é uma fase muito rica e que deve ser honrada. E quanto mais você honra, quanto mais você acolhe, mais proveitos você tira dessa fase. E na tua empresa, eu vi também que você trabalha com pessoas com deficiência. Como é que é isso? Sim, a minha empresa virou um propósito. Também o trabalho que eu faço isso, lá... de empoderamento feminino. Exato, ele começou de um propósito, né, que era ensinar mulheres adultas a pedalar. Mulher que não sabia pedalar. Tem muita mulher, você vê, eu faço isso já há 14 anos, vai fazer 15 anos. E tenho lista de espera. Olha que bacana. Né? Sou eu e outros professores, e você vê, todo mundo fala, mas todo mundo sabe pedalar. Eu falei, não, gente... Não é isso, né? Ninguém anda com crachá aqui, eu não sei pedalar. Quem não sabe até esconde, tem vergonha, tem medo, né? Então, eu comecei com esse propósito. Tanto que o slogan inicial da escola é pedalando pela autoestima da mulher. Que era que quando você se sente capaz de fazer algo que todo mundo te critica por você não saber, e todo mundo aponta o dedo, você é a única que não sabe, você é uma incapaz. E são histórias que mulheres me contavam. Tem uma mulher que falava assim, meu marido fala que eu sou uma pata, que eu nunca vou aprender. Olha só pesado, o né? peso que traz para a sua autoestima. Então, a partir do momento que eu comecei a ensinar as mulheres, tudo aí as próprias mulheres começaram a falar, mas se você me ensinou, você tem que ensinar meu filho, tem que ensinar meu namorado, meu marido, meu irmão. E aí a gente foi abrindo e no final abriu para todo mundo. E até que chegou o momento que uma das alunas falou, mas eu tenho meu filho é especial, quero que você ensine meu filho. E eu tinha receio, né? E aí eu falei, vamos tentar. E aí deu certo. E hoje a gente ensina pessoas com deficiência, não só físicas, como mentais. Então, eu já ensinei pessoas que não tinham uma perna, que não tinham um braço, pessoas... Assim, tem muitas pessoas que têm assim, síndrome de Down, autistas, Prader-Willi, algumas demências que nem têm assim, um diagnóstico específico. E aprenderam a pedalar e tiveram benefícios. Hoje, algumas pessoas vão com receita médica. Olha, o médico indicou a sua escola para fazer a aula, porque isso vai ter um benefício na parte motora, cognitiva. Né? E comecei a trabalhar com idosos. Então, a minha aluna mais velha tinha 80 anos. Olha que legal. Então, a gente vê que assim, isso virou um propósito. E é o trabalho que eu falei logo no início, eu comecei um trabalho que eu consigo entregar 100% do que a pessoa pede. Muito legal. Né? Porque quando eu trabalhava com TI, nem sempre eu fazia meu cliente feliz. Hoje eu consigo fazer, porque ela vai lá com o objetivo de aprender a pedalar e ela sai de lá pedalando. Então, eu consigo entregar. E isso a gente vê que é um trabalho que vai além só da mecânica, do movimento, de conseguir colocar a bike em movimento, de pedalar. Né? Aquilo mexe profundamente com a autoestima da pessoa, e mesmo quando criança. Sim. Porque hoje o mundo está muito acelerado. O mundo acelerou demais. É um negócio impressionante. Jovens, né, famílias jovens, né, de pais de 30, 40 anos, eles trazem tudo muito acelerado. Então, tem gente que liga para mim e fala, mas meu filho é todo descoordenado, ele não consegue girar o pedal. Mas a primeira pergunta que eu faço, mas qual a idade do seu filho? 2 anos e meio, 3 anos. Eu falo, mãe, calma. Né? O seu filho vai começar a girar o pedal a partir dos 4 anos. Abaixo de 4 anos,
a coordenação motora fina não está desenvolvida ainda. Ele não tem nenhum problema. Né? Ele não é simplesmente porque ainda ele não está maduro para isso. Só que a coisa vai acelerando, né? Então, outro dia eu vi uma propaganda que eu achei completamente absurda, né? De uma escola maternal que prepara o filho para o Enem. Ah, meu Deus. Eu falei, mas Olha a será que essa pressão, olha o criança... peso nessas Eu falei, crianças. será que essa criança, quando ela tiver a idade para isso, o Enem vai existir? Pois Né? é. Eu falei, gente, que absurdo é esse? Né? Dessa coisa do acelerar, deixa a criança viver a infância dela. E tem crianças que chegam para aprender a pedalar com 7, 8, 9 anos, com uma vergonha, um sentimento de incapacidade, porque os próprios pais falam lá, ele é descoordenado, ele tem problema motor. Todos os amiguinhos dele já andam de bicicleta. Exatamente, todos já andam menos ele. E às vezes fala na frente da criança. Quando as mães chegam para mim e falam assim, meu filho não tem coordenação motora, eu falo, mãe, mas isso é um diagnóstico médico? Ah, não, mas eu vejo. Eu falei, então é julgamento. Você fala? Às vezes eu perco alguns clientes por conta disso, mas como eu já passei dos 60, uma das coisas que me dá, que a velhice traz, é você poder falar coisas e agir de uma maneira muito mais espontânea. Porque é verdade, poxa, se não é um diagnóstico médico, você está julgando o seu filho com base em quê? Qual é a base? Porque o amiguinho, tudo bem, se o amiguinho fala 5 línguas e o seu filho mal fala o português, tudo bem. Cada um tem o seu timing, cada um tem o seu timing. Sua história. E eu falo, e a mesma coisa, mas vai aprender na primeira aula? Tem que aprender na primeira... Calma. Eu falo assim, a linha de partida, sabe? Às vezes a linha de partida não vai ser a mesma para todo mundo, mas todo mundo vai chegar no mesmo lugar, né? Só que o caminho, a gente tem que entender esse caminho. O lance não é a linha de chegada. O lance é você viver o caminhar. Que isso é uma coisa que a bicicleta me trouxe, isso foi um dos ensinamentos. Quando você viaja de carro, você tem a origem e o destino. Agora, quando você viaja de bicicleta, você tem a origem, você tem todo o caminho que você percorre, né, até chegar. Então, quando você viaja de carro, você não percebe o caminho, você nem vê. Avião, a mesma coisa. Agora, quando você está de bicicleta, você vive o caminho. Sim. Acho que você, de todas as formas, você sente o cheiro, né? Você está passando por você uma tá mata. Você está né? tendo... Ouvindo o barulho de uma cachoeira, por exemplo. Você vê a cachoeira, você para a bike, entra na cachoeira, toma banho de cachoeira. Você, quando você vai se hospedar, você não vai ficar lá no mega hotel, você está numa trilha, principalmente no Brasil, né, que tem vários circuitos de cicloviagens maravilhosos, mas você fica em comunidades. Né? Às vezes você fica hospedado na casa de uma pessoa e aí você está vivendo a vida, você está podendo ver como que aquelas pessoas vivem ali. Às vezes a gente costuma falar no meio do nada, mas é um nada extremamente rico, totalmente voltado para a natureza, uma vida natural, que quando a gente está nos grandes centros, a gente se desconectou da natureza. Sim. Né? Então, eu falo, o bacana é você poder ter esse caminhar, né, sem ter que fazer na mesma velocidade do outro. Né? E é isso que eu também mostro lá na escola. Eu falo, olha, não imponha mais essa obrigação para o seu filho. Né? Deixa ele fazer as coisas no time. É legal os pais incentivarem, claro, você tem que estar incentivando, motivando, mas não porque o outro fez. Esquece o outro, né? Deixa ele viver a vida dele, no time dele, no prazo dele. E eu sempre falei, e não tem hora certa. Qual é o momento certo para você aprender a pedalar ou qualquer outro esporte? Né? E o pedalar, porque como tem muito mito, né? Você tem que aprender logo cedo, quando criança, basta empurrar e sair, e não é assim.
eu falo, é como futebol. Por que tem escolinha de futebol? Não é só chutar a bola? E fazer gol? Né? Então, Não é intuitivo? não é. Só que não. Se você quer praticar um esporte, você precisa de orientação, né? Você não tem que aprender de uma forma caindo, se machucando, com trauma, né? E as pessoas falando, é fácil, por que você não consegue se é fácil, né? Então, eu desconstruo todas essas ideias ruins. E é aí que virou o propósito da escola, né? De você desconstruir tudo isso e a pessoa se perceber capaz, a pessoa, seja ela com 6 anos, 5 anos ou 80. Muito bacana. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu acho que a gente podia ir aqui mais uma hora tranquilo, né? E até te convido para voltar outro dia, né? E tenho certeza que os nossos ouvintes e quem está assistindo também pelo YouTube vai adorar esse bate-papo. Te agradeço muito. E queria que você falasse para o pessoal como é que eles te acham, enfim. Bom, as minhas mídias são o Instagram, eu uso praticamente só o Instagram, do Sobre Sessentar, o arroba Sobre Sessentar, e tem a escola que é o arroba Ciclofemini, que são os dois perfis nos quais eu me dedico a colocar conteúdos, e o Sobre Sessentar é o mais, assim, é o que eu tenho me dedicado mais, porque tem a ver com o meu momento de vida agora, né, do envelhecer. Muito bacana, super obrigada. Adorei ter você aqui. Eu que agradeço. Já era fã, agora sou mais ainda. E a gente vai terminando aqui o nosso Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. E se lembrem, dar conta é bom, mas ir longe é o que transforma.